Pessoal, olá, né? Hoje é dia de falarmos um pouquinho sobre o experimento de Michael Faraday, né? Ou experiência de Faraday, tá? Bom, é importante a gente situar um pouquinho a questão histórica, né? É, Quando que aconteceu essa descoberta do Faraday, né? É importante a gente lembrar que em 1820 é incrível como as coisas foram rápido, né? Em 1800, Alessandro Volta inventa um tipo de pilha um pouco mais eficiente, né? Chamado de pilha de volta. E aí o que acontece? 20 anos depois, em 1820, né, o Alessandro Volta inventa a pilha em 1800. Em 1820, Ørsted descobre o eletromagnetismo. Então ele descobre que corrente elétrica pode gerar campo magnético, tá? Olha só. Então até então achava-se que campo magnético era uma coisa, corrente elétrica era outra, completamente diferente, não havia nenhuma relação, tá? O Ørsted descobre que não, que corrente elétrica pode gerar campo magnético, tá? Aí o que que acontece? Bom, vários cientistas começam a tentar fazer a experiência do Ørsted ao contrário. Ou seja, se corrente elétrica pode gerar campo magnético, eles começam a pensar, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? Né? Aí Michael Faraday, ele começa a tentar fazer com que corrente elétrica, ou melhor, desculpe, que campo magnético gere corrente elétrica, né? Lembre-se, pessoal, até essa época aí, a eletricidade era de pilhas, tá? E pilhas extremamente primitivas, ou seja, muito simples, né? Ineficazes, tá bom? Então a corrente elétrica, a eletricidade era gerada por pilhas primitivas que, como a gente sabe, né, pilhas e baterias transformam a energia química das suas reações em energia elétrica, né? E isso é um processo de eficiência relativamente baixa, né? Apesar dos esforços e tudo, é uma eficiência baixa. Não dá para você imaginar, por exemplo, uma cidade abastecida com pilhas e baterias, né? Ou uma indústria enorme, né, automotiva, por exemplo, abastecida com pilhas e baterias, tá? Então, por isso que a experiência de Michael Faraday, que a gente vai reproduzir aqui, ela é tão importante, tá? Então, visto esse conceito, vamos para a experiência propriamente dita, tá? O que é que eu tenho aqui? Bom, basicamente eu tenho um multímetro, que para quem não conhece é um aparelho usado para medir corrente elétrica, tensão elétrica, até resistência, né? Acho que aí até resistência aqui, ó, ele pode medir, tá? E aqui eu coloquei o meu multímetro para medir corrente elétrica. Pode ver que tem um A aqui, ó, né? Corrente elétricas da ordem de 2000 microamperes, né? Tá? Então, para medir correntes elétricas bem pequenas. Então, esse é o meu aparelho, o meu multímetro, tá bom? Então aí ele vai funcionar como um amperímetro, ele vai medir corrente elétrica, tá? Então se houver corrente elétrica, essa numeração aí, essa marcação aí vai mudar, tá bom? E aqui o que que eu tenho, pessoal? Eu desmontei um motor velho, acho que de liquidificador aqui que eu tinha, arregacei todo ele para poder desmontar. E aqui a gente tem, não sei se está dando para vocês verem bem, mas aqui tem um maço, um monte de fio de cobre enrolado, formando o que a gente chama de espira, tá? Então, só para você ter uma ideia, isso aqui é mais ou menos como se você tivesse pegado uma base e enrolado um monte de fio de cobre nessa base, tá? E aqui tem dois fiozinhos, ó, tá? Então tem tudo isso aqui de fio de cobre, tá? Tem aqui embaixo tem também, tá? Mas esse aqui eu não vou nem mostrar para vocês porque vai gerar corrente elétrica só na de cima aqui, tá? Aqui, ó, tem um fiozinho que liga nesse fiozinho preto, que vem aqui nesse minha boquinha de jacaré aqui, que liga no cabinho vermelho aqui do meu multímetro, tá bom? Do outro lado aqui eu tenho um fiozinho branco, sai outro fiozinho aqui da espira, ó, né, desse conjunto. A gente chama de espiras. Isso aqui na verdade seria uma espiral, né? São várias espilhas, ou seja, várias voltas
de fio, né? Fios enrolados assim várias voltas, a gente chama de bobina solenoide ou espiral, tá? Então aqui tem não sei quanto de fio aí enrolado, tá? E os dois extremos estão aqui, ó. Um extremo aqui nesse fiozinho preto ligando ao nosso fio vermelho aqui do multímetro, né? Que é um dos polos do nosso multímetro, tá? E aqui o fiozinho branco ligando também o outro terminal da nossa espiral, né? Da nossa espira aqui, do nosso solenoide, tá? Ligado a essa boquinha de jacaré aqui que tá ligado ao cabinho preto aqui do meu multímetro, tá? Lembrando que é polaridade, né, gente? Por que tem dois cabinhos? Porque é polo positivo e polo negativo, né? Lembre que corrente elétrica só existe se o circuito estiver fechado. Então, qual é a ideia? Se houver o surgimento de corrente elétrica dentro dessa espiral aqui, se houver surgimento de corrente aqui, ó, como um dos fios, o polo positivo dela está ligado aqui e o negativo dela está ligado ali, o que vai acontecer? Vai haver passagem de corrente nesse circuito aqui. E aí o amperímetro vai marcar, tá? Porque veja, a corrente, se ela surgir, ela vai vir por aqui, passar pelo interior do meu multímetro, sair por aqui, né? E chegar nessa outra extremidade. Então ela passa por dentro do multímetro, tá? É assim que o multímetro mede a corrente elétrica, se ela vai existir ou não, né? Então fique atento a esse marcadorzinho aqui, ó, tá? Qual é a ideia que Michael Faraday queria tentar provar com isso aqui? Que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Então, ó, para me dar o campo magnético, eu peguei um monte desses ímãs pequenininhos, ó. Tá vendo? Um monte e formei um ímã grandão com eles, tá? É o que eu tinha à disposição aqui, tá? E também tenho um pequeno alto-falante que eu tirei de uma caixinha antiga que eu tinha ali. E como vocês sabem, né? Aqui tem um ímã, tá bom? E aí, esses ímãs, eles têm campo magnético, obviamente, vocês sabem disso, a gente já estudou isso, tá? Então, será que esse campo magnético consegue induzir uma corrente elétrica ali? Vamos testar? Ó. Se ele ficar parado, não, seu Emerson. E se ele ficar parado mais longe? Também não. Mas e se ele estiver aproximando? Opa! E se ele estiver afastando? Opa! Olha lá, aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, ficando parado. E sem corrente elétrica. Tá? Afastando, aproximando, afastando, aproximando. Perceba uma coisa bacana, pessoal. Quando eu afasto o ímã do meu espiral, não se preocupa com isso aqui não, tá, gente? Esse pedaço de ferro aqui, ó, tá? Isso aqui não é nada, tá? É só eu não consegui tirar, não consegui arrancar ele daqui, tá? Mas ele não atrapalha nada também, tá? A corrente elétrica tá surgindo ali na espiral. Olha uma coisa bacana, pessoal, de você observar. Observe que quando eu afasto o ímã, surge uma corrente negativa, ó. Ou melhor, quando eu aproximo, né, surge negativa, ó. Quando eu afasto, positiva. Aproximo, negativa. Afasto, positiva. Quando não tem sinal nenhum, é positiva, tá, gente? Ó, afasto, positiva. Aproximo, negativa. O que o o Michael Faraday percebeu? Ele percebeu que o ímã, ou seja, o campo magnético que o ímã tem, é capaz, sim, de gerar corrente elétrica. Ó, fazer bem rápido. Ó, tá? Aproxima e afasta. Porém, o que ele descobriu? Que era necessário que houvesse movimento relativo entre o ímã e a espiral, tá? E esse condutor aqui, tá? Então vejam, eu estou fazendo surgir uma corrente elétrica aqui, que está circulando por aqui, ó, e passando pelo meu multímetro, tá? Eu estou conseguindo fazer isso aproximando e afastando o ímã. Então, primeira coisa que Ørsted descobriu, dá para um campo magnético gerar corrente elétrica? Dá. Desde que esse campo elétrico, desde que ou
o ímã esteja se aproximando da espira ou se afastando. Se aproximando, olha lá, se afastando, se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando. Olha lá, tá vendo? Olha o número lá que aparece. Tá? Você viu? Apareceu menos 13. Então, primeira coisa que ele descobre, dá para gerar corrente elétrica a partir de um campo magnético? Dá, tá? Então, ele descobriu a indução eletromagnética. Pessoal, só para você ter uma ideia do nível de importância disso aqui que a gente está falando hoje, os geradores elétricos da usina hidrelétrica, da usina termoelétrica, da usina eólica e de qualquer outra usina é baseada nesse princípio, tá? No princípio da indução eletromagnética, tá? Então, é possível um ímã gerar, o campo magnético de um ímã gerar corrente elétrica? Sim, mas para isso é preciso que haja movimento relativo entre eles. Vamos tentar fazer com o meu outro ímã? Olha lá, dá certo também, ó. Olha lá. Tá? Ó, aproxima, positivo, afasta, negativo. Aproxima, afasta. Aproxima, afasta. Aproxima, afasta. Uma coisa bacana, pessoal. Por que que aparece sinal positivo quando eu aproximo e negativo quando eu afasto, né? Ó, positivo, negativo. Na verdade, o que que se descobriu depois? Descobriu-se que, na verdade, o que precisa variar entre o ímã e a espiral aqui, é a quantidade de linhas de campo que chegam na espira, tá? Então, se a quantidade de linhas de campo, que é chamado de fluxo magnético, se essa quantidade estiver aumentando, surge corrente elétrica num sentido. Se ela estiver diminuindo, surge corrente elétrica no sentido contrário. Por isso que a corrente elétrica que chega aí na sua casa, ela é chamada de corrente alternada. Tá? Corrente alternada. Por quê? Porque como ela é gerada por variação de fluxo magnético, ou seja, por aproximação ou afastamento entre o campo magnético do ímã e a espira, o que que acaba acontecendo? Ela acaba gerando uma corrente elétrica num sentido e no outro. Está aproximando num sentido, está afastando no outro sentido. Então o que está acontecendo aqui? Ó? A corrente está assim, ó. Assim quando eu aproximo, assim quando eu afasto. Assim quando eu aproximo, assim quando eu afasto. Tá? Então gera um campo, uma corrente elétrica que a gente vai classificar, portanto, como corrente elétrica alternada. E é por isso também, galera, que você não está nem aí quando você vai ligar um aparelho na tomada, você está pouco se lixando se o aparelho, se o pininho da direita é positivo, da esquerda é negativo, você não está nem aí, você não se preocupa com isso. Por quê? Porque a corrente é alternada mesmo, tá? Agora, quando você vai pôr uma pilha numa lanterna, é importante o lado que você põe a pilha? Sim, porque a pilha é de corrente contínua e não de corrente alternada, como essa que a gente está gerando aqui, ó. Tá? Então, ó, essa é a corrente elétrica. A gente está, portanto, gerando corrente elétrica a partir do ímã. Vamos ver se eu aproximar ele daqui, ó. Ó, dá também, ó. Bem menos, né? Mas dá também, ó. Se eu aproximar ele daqui. E se eu aproximar ele daqui assim, ó? Perceba que também dá, né? Olha lá. Pouco menos, mas dá, né? Daqui é melhor, né? Ó. Olha lá. Varia mais, né? Ó. Tá? Isso tudo, pessoal, vai depender da velocidade com que você faz o movimento, tá? Então, o que vocês acabaram de aprender aqui é a indução eletromagnética. Campo magnético do ímã gerando corrente elétrica. Só que para isso é preciso haver variação do fluxo magnético dentro das espiras. Tá bom? Espero que tenha ajudado, tá? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.